Fala galera, beleza? Vamos dar uma olhada nessa coisa extraordinária. Då är det din tur. Är du klar? Hej, vad gör du här? Jag är här på tillsyn. Ja, för du jobbar på havforskninga. Det är riktigt. Du må få stengt ned det oppdrettsanlegget før det er for sent. Fjorden er ikke sånn som den var. It's the perfect place for our superior salmon to grow up. I heard the sonic sound treatment can stress the salmon. Yes, it can. And it can even disrupt the entire ecosystem in the fjord. What do you mean by disrupt the ecosystem? There's no chance of that. Vi fant et skutevrak i dag. Skilpadene kan faen meg fucke opp hele fjorden her. Jeg så videoen du sendte. Hva du tenker? Det har skjedd før det. Er det faren din som driver anlegget? We are planning to triple our production. Det er noe ute i fjorden. Den kommer ikke til å gi seg. Caramba, hein? Isso tá sinistro. Você tá doido? Vocês já estavam ligados nessa, galera? Então, o Kraken, né, é de longe um dos seres, né, que tem mais histórias, né, mundialmente, né. É um dos monstros marinhos, né, mais famosos do mundo, né. Eu não sei se ele vai fazer parte do Monsterverso, né, que está se criando. Eu nem sei se esse filme aqui ainda, que eu tenho poucas informações sobre ele, mas é um tipo de um filme que faria muito sentido fazer parte do Monsterverso, né. Apesar que o Monsterverso, né, tá ali trabalhando dentro do núcleo, né, do mundo do Godzilla, né. Mas faria muito sentido o Kraken, né, fazer parte do Monsterverso. Mas pelo jeito não vai ser. O Kraken, junto, né, com outros monstros marinhos gigantes, né, ele tem um pé de verdade, ficção, realidade, né, e entre outras variantes. Por quê? Porque até então o Kraken era só uma lenda, né? Os marinheiros antigos, né, lá do passado, eles falavam que existia uma criatura que era o famoso Kraken. Entre outros monstros marinhos, existia um tal de Kraken, né, que era um monstro gigante que atacava barcos e até afundava esses barcos, né, dependendo em certas regiões. Muita gente falava que ali perto do Triângulo das Bermudas, né? Beleza. Mas muita gente achou que isso aí era só conversa, porque até então nunca havia se visto um ser gigante no fundo do mar, além das baleias, né, e do próprio tubarão branco. Que o tubarão branco ele chega em torno de uns 6 metros, né, acho que um pouco mais. 6 metros é muita coisa, cara. É um caminhão, entendeu? É gigante. E tem as baleias, né? Inclusive a baleia azul, que é enorme, né? Gigantesca, muito maior que o tamanho de uma carreta. Então é muito grande. Então, teoricamente, o Kraken ele deveria ser muito maior que uma baleia azul, né?
porque para ele poder ter força para poder afundar um barco da época dos colonizadores, né, deveria ser muito grande. Isso é do tamanho de uma baleia azul ou maior. Mas até então era só conversa, né? Muita gente nunca tinha visto, não tinha provas de que uma coisa dessa poderia acontecer. Então ficava só na fábula, né? Até que uns tempos atrás, não muito tempo, se não me engano, no início dos anos 2000, foi visto em algumas baleias marcas na pele das baleias, né? Marcas bastante conhecidas, né? Bastante conhecidas. Só que essas marcas eram muito maiores do que as marcas conhecidas. Um exemplo: um dente de um tubarão normal é mais ou menos isso aqui, entendeu? Deixa eu colocar aqui, mais ou menos isso aqui, né? Dá em torno de uns 8 centímetros, mais ou menos. Me corrija aí. O megalodon, nossa, que nome difícil. O megalodon, que é um tubarão histórico gigantesco, que já foi provado que ele existiu, possa até que exista, não pode falar que ele foi extinto, mas tem registros de que ele existiu. O dente dele é desse tamanho, entendeu? Ou seja, se um tubarão com um dente desse tamanho mede 6 metros, imagina um tubarão com um dente mais ou menos desse tamanho, entendeu? É no mínimo o dobro de tamanho, né? Ou seja, gigantesco. Então o que acontece com o Kraken era a mesma coisa, porque quem não sabe, o Kraken teoricamente é uma lula gigante ou um polvo gigante. Em algumas adaptações fala que é um polvo gigante, outros já fala que é uma lula gigante. O polvo, ele tem quando ele gruda as ventosas dele, né, ele encosta a ventosa e suga a superfície e gruda na superfície com as ventosas, né? Já a lula, ela tem algo semelhante às ventosas, mas dentro das ventosas tem microdentezinhos, que quando ela encosta, esses dentezinhos encarnam, morde literalmente a carne, né? E o que foi visto nessas baleias foi exatamente isso. Eram marcas dessas ventosas com dentes como se fossem de um desses animais, né? Só que não do tamanho de uma lula normal, entendeu? Vamos supor que o tamanho de uma lula normal seria isso aqui, a ventosa de uma lula normal. O que foi visto nessas baleias eram enormes, né? Eram enormes. Ou seja, então provavelmente não, tava lá as marcas lá. Então existe sim uma lula gigantesca, né, dentro do mar. Por mais que não foi vista, mas ela tá lá, ela existe, porque essas baleias foram atacadas. Alguma lula gigante encostou nessas baleias a ponto de abraçar elas, os tentáculos delas ficar fixo nessas baleias, e as baleias conseguem sobreviver de algum modo. Então é um dos relatos que realmente existe o Kraken. Aí tem depois de alguns anos, onde ainda, né, por mais que foram visto isso, foi capturado um exemplar, né, com alguns pescadores no mar, né, tem vários barcos pesqueiros, né? Um desses barcos pesqueiros pegou uma lula gigante. Ele era gigantesco, enorme, muito grande, muito maior do que você possa imaginar. Uma lula normal, ela não chega nem ao tamanho de uma pessoa, né, geralmente, né? O tamanho de uma pessoa normal. Esse ser era do tamanho de um caminhão, entendeu? E pelo jeito ele não era o maior. Então provavelmente possa existir sim um ser gigantesco dentro do mar. Tanto que no fundo do mar, né, foram vistas outras espécies
ginormes, né, dentro do mar. Então tem, provavelmente realmente o Kraken existe, entendeu? Não é só um filme de ficção. Se ele age como esse Kraken, né, que é mostrado, né, que ataca navios, que ataca pessoas e afins, isso a gente não tem relato, né? Até então não se tem relato disso, mas que provavelmente existe um ser gigante como esse no mar, provavelmente existe sim. É isso aí, galera. Esse filme pelo jeito vai ser muito bom, né? Vai ser aquele velho filme de suspense lá Tubarão, né? Que toda hora você tá vendo o personagem que você começa a gostar indo pro saco em poucos segundos, né? Então provavelmente vai ser um filme extraordinário. Se não me engano vai ser 6 de fevereiro, né, que ele vai estar sendo lançado. Daqui até lá deve lançar muita coisa legal. E a gente tá aqui pra trocar uma ideia com vocês, beleza? Se inscreve no canal aí, dá força pra gente e daqui a pouco a gente volta.